Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem, estejam animados, porque hoje a gente vai começar a aprender uma coisa nova e um assunto muito legal, que eu acredito que todos vocês, vão adorar e vão saber fazer direitinho e a gente vai ter só história maravilhosa nessa sala. Nós estamos aprendendo, nas últimas semanas, um pouquinho sobre as frases. Então, as frases, elas são, a gente escolhia, nas nossas atividades, a gente escolhia uma palavra-chave e contava alguma coisa sobre aquela palavra, tá? Então, por exemplo, eu escolhi a palavra óculos. Então, uma frase que eu posso escrever sobre o óculos é: o óculos está no meu rosto. Isso é uma frase que está falando sobre o óculos, certo? Mas também nós podemos juntar várias frases contando diferentes coisas sobre o óculos, contando alguma coisa que aconteceu com ele ou comigo quando eu estava de óculos, e a gente forma histórias. Então, a gente tem histórias de vários tipos e de vários tamanhos. Novamente, eu vou usar com vocês o exemplo da nossa historinha aqui, do perigoso. Lembra que tinha o Bob, que era topeira, tinha o jacaré e eles iam colando etiquetas nas coisas. Nós até fizemos uma atividade na aula de segunda-feira sobre essa história. Imaginamos que o Bob tinha encontrado com o Coati. Lembram? Isso tudo vai ajudando a gente a pensar uma história. Então, por exemplo, naquela atividade que nós fizemos na segunda, de colocar as etiquetas, a gente pode falar, por exemplo, o Bob estava andando pela floresta quando, de repente, ele encontrou um coati e começou a colar etiquetas nesse coati. Nessas etiquetas estavam escritos, as coisas que vocês colocaram lá sobre o coati, e no final os dois ficaram amigos. Isso é uma história diferente da história do perigoso, mas que tem uma ideia parecida. E agora a gente vai aprender como que a gente pode criar histórias. Gente, é um processo muito legal e não é tão difícil assim, não. Claro que se a gente for querer criar uma história, para colocar em um livro, assim como fez o Tim Warnes, que é o autor do Perigoso, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai ser mais difícil, Às vezes a gente ainda não vai estar pronto para fazer. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem a história de uma outra forma, tá? Então aqui eu coloquei para vocês um cartazinho com 3 imagens. E aqui tá muito fácil que as imagens elas estão inclusive numeradas. Então eu já escrevi o número 1, 2 e o 3 em cada uma das imagens. E essas imagens vão ajudar a gente a pensar, a criar aqui uma historinha. Então primeiro a gente vai observar aqui as 3 cenas. A cena número 1, a cena número 2, olha só o que tem aqui, atentem-se aos detalhes, e a cena número 3. Será que a gente pode colocar um nome nesse menino? Como que esse menino pode chamar? Vamos colocar Renato, para aparecer comigo? Então, esse menino vai se chamar Renato. Então, aí a gente vai pensar, na cena número 1, o que o Renato estava fazendo? Então, eu vou escrever. Se eu tivesse, que escrevendo a história, eu ia falar assim, o Renato estava andando de bicicleta, ele estava feliz e estava ouvindo ou cantando uma música, Que tem aqui umas notas, vou chegar pertinho aqui para vocês verem, tá? Então, tem aqui uma nota musical. Então, aqui a gente pode falar que o Renato estava ouvindo, música ou cantando. Quando a gente vai para a cena número 2, olhem só o que aconteceu na cena número 2. O Renato bateu a bicicleta em uma pedra, se desequilibrou, tá vendo que ele já não tá muito bem na bicicleta? Ele bateu numa pedra e se desequilibrou. E o número 3 mostra pra gente que o Renato, caiu da bicicleta. Então, o Renato caiu da bicicleta e eu posso pensar, ele machucou? Ele não machucou? Onde que foi o machucado dele? Tá? Isso aí tudo a gente pode inventar. E a gente inventa com a ajuda de quem? Da nossa imaginação. Então, vamos lá. Eu vou falar, a tia Renata vai falar a história sobre essas imagens. Então,
Renato estava feliz, andando de bicicleta, cantando uma música que ele gostava, quando de repente a sua bicicleta bateu em uma pedra. Ele se desequilibrou e quando viu, caiu no chão. Ao cair, ele levantou rapidamente, viu que tinha ralado apenas um pouquinho o joelho, limpou a poeira, pegou a sua bicicleta que não tinha estragado, subiu na bicicleta e continuou andando. Isso não é uma história? Então, a gente acabou de inventar junto uma história sobre essas sequências aqui de imagens. E é isso que vocês vão fazer para mim na atividade de hoje. Só que a atividade de hoje não tem essas imagens do menino com a bicicleta. Na atividade de hoje, a gente tem a imagem do rato com queijo. E aí o rato vai fazer alguma coisa lá com esse queijo, tá? Eu vou virar a câmera agora e vou mostrar para vocês a atividade. E o que vocês vão fazer? E o que vocês vão fazer nessa atividade? Então, ó, na primeira imagem, observem aí, peguem a folha. Na primeira imagem, nós temos lá um ratinho deitado e aí perto da cabeça dele tem alguma coisa. Então, provavelmente ele tá pensando ou lembrando, né? Imaginando ali alguma coisa. E vocês vão escrever na linha do ladinho da imagem, o que vocês acham que está acontecendo ali naquela imagem? Na segunda imagem, nós temos lá o desenho do ratinho escondido. Então, até um desafio. Quem será que vai conseguir achar onde que esse ratinho está escondido? Nesse lugar que o ratinho se escondeu, era uma casa, um prédio, tinha alguém que morava lá, ele estava escondido atrás de quê? Nesse armário, tinha guardado o que nesse armário? Enfim, vocês vão imaginar o que aquela cena ali quer contar pra gente. E na última cena, nós temos o rato já segurando lá um objeto, né, em cima da cabeça dele. E parece que ele tá ali correndo, né? Então, essa é a terceira imagem. E vocês vão escrevendo o que vocês acham que de fato tá acontecendo ali naquelas imagens, até a gente formar uma história, como aconteceu aqui no caso do Renato andando de bicicleta. Eu vou virar agora a câmera, então, para mostrar para vocês a atividade que vocês vão fazer hoje. Turma, essa aqui, então, vai ser a atividade que vocês vão fazer para mim hoje. Então, aqui são as 3 imagens que eu comentei com vocês. Vocês vão observar as imagens e aqui nas linhas aqui do lado, vocês vão escrever o que vocês acham que está acontecendo ali naquela cena. Depois que escreverem as 3, vocês vão ler junto com a família a história que vocês formaram, ver se ficou uma história legal, se está contando alguma coisa bacana. Podem tirar uma foto e me mandar também, que eu vou adorar ler a história de vocês, ok? Não se esqueçam também de fazer um colorido bem bonito aqui nas imagens da nossa história. Pessoal, uma outra proposta é uma proposta de artes. E assim como aqui, ó, tá vendo que foram 3 desenhos que tem um menino com a bicicleta e esses desenhos vão contando uma história? Vocês vão fazer também um desenho na casa de vocês sobre uma história que vocês já ouviram ou que vocês mesmos vão criar aí no mundo da imaginação, na cabeça de vocês. Então pode ser, por exemplo, eu vou contar a história dos 3 porquinhos. Então, eu posso desenhar aqui os 3 porquinhos construindo a casa. Posso desenhar aqui o lobo mau tentando soprar as casas e os porquinhos fugindo. E aqui eu posso desenhar o lobo mau caindo de bumbum na água quente. Contei uma história com os meus desenhos? Sim, né, bem resumidinho, mas é o que fala na história dos 3 porquinhos. É isso que vocês vão fazer, tá? Vocês podem usar uma folha ou desenhar no caderno de vocês mesmo 3 desenhos. Só que esses desenhos, eles têm que contar uma história. Então, depois que vocês olharem, vocês vão imaginando ali uma história com aqueles desenhos. Depois, vocês me mandem fotos desses desenhos ou gravem um vídeo, melhor ainda, né? De vocês contando a história ali que vocês produziram para postar aqui na plataforma e toda a turma poder ver esse trabalho de vocês. E como para casa, nós vamos fazer a noite da família de novo, hein?
Hoje vocês vão escolher uma história para ler, para ouvir ou para contar para a família de vocês. Todo mundo ali vai participar. Uma história que vocês gostem muito. Então nós vamos fazer a noite da história em família. Gostaram? Então depois comentem aqui como que foi, qual história que vocês ouviram, leram ou contaram aí com a família de vocês. Combinado? Lembrando que amanhã, dia 4, além de ser o meu aniversário, é também a nossa aula ao vivo. Então amanhã, quando for 4 horas da tarde, a gente vai se encontrar lá pelo aplicativo Meet. Então vocês vão usar o mesmo link, mesmo jeitinho que a gente entrou na semana passada. Aquele mesmo link eu vou mandar novamente, tá? Para vocês irem lembrando. Vocês vão usar amanhã para acessar a nossa aula quando for 4 horas da tarde, tá bom? Lembrando que aquele vídeo, aquela aula ao vivo, ela é além dos vídeos, tá? Então, os vídeos aqui, eles continuam normal, a atividade também normal todos os dias. E além disso que a gente está tendo aqui na nossa plataforma, nós teremos também a nossa aula ao vivo. Tá bom? Um beijo grande da tia Renata para vocês. Tchau, se cuidem e até a aula de amanhã. Amanhã tem 2 vezes, não pode perder.